Quero saudar cada irmão, cada irmã presente, você que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, se você esteve conosco na semana passada, se você nos acompanhou pela internet, você me ouviu dizer que o Senhor colocou no meu coração para que nós tivéssemos uma série de pregações sobre o tema da verdadeira conversão e arrependimento. Arrependimento e conversão. Pois bem, até hoje o Senhor confirmou essa intenção. Então nós vamos hoje tratar ou continuar tratando desse tema. E a intenção então é que nós olhemos para textos que revelem a nós características dos convertidos. Nós fizemos então na semana passada uma introdução a esse tema, fizemos um apanhado geral sobre o tema, usando lá o texto de Romanos 12, 1 e 2, que fala sobre o culto racional e que fala sobre a renovação da nossa mente. E nós compreendemos também que conversão é um processo, portanto, como todo o processo, há etapas que devem ser seguidas. E nós entendemos também que conversão é uma experiência diária. Ela acontece na nossa vida, nós vamos vivendo, vamos percebendo a realidade ao nosso redor e vamos sendo constantemente chamados a essa conversão. Nós falamos também a respeito de alguns conceitos. Trouxemos aí o conceito de evangelho. Evangelho segundo Jesus Cristo. Evangelho, boas novas, boas notícias a respeito de Jesus Cristo. Entendemos então que há um falso evangelho, que a Bíblia chama, o que nós chamamos de evangelho, a teologia chama do evangelho de César. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo é que Ele está vivo, como nós cantamos aqui, iniciamos o culto cantando. Então, essa mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de regeneração, uma mensagem de salvação para toda a humanidade. É uma proposta de amor, é uma proposta de vida para toda a humanidade, sem exceção. Essa mensagem, nós entendemos também no domingo passado que essa mensagem exige de nós uma resposta. E quando essa resposta é positiva, quando essa resposta é de acolhimento a essa mensagem, então nós chamamos isso de conversão. Mudança de direção, mudança de sentido. Eu estava indo numa direção e algo aconteceu. Essa mensagem chegou até mim, eu entendi que aquele caminho que eu estava seguindo não era o caminho que Deus desejava para mim. O sentido que eu estava dando, a direção que eu estava dando à minha vida, não era o sentido nem a direção que Deus havia proposto para mim. Porém, nós entendemos também que para que a conversão seja genuína, para que a conversão seja verdadeira e cause uma transformação duradoura, ela precisa acontecer de dentro para fora. E ela precisa ser precedida, então, pelo arrependimento, que nós chamamos de metanoia. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança da cosmovisão, expansão da mente, expansão da consciência, renovação da nossa mente. Uma nova percepção da realidade que nos cerca. Consequentemente, uma nova forma de pensar, de desejar e de sentir. Uma consciência modificada, uma consciência expandida e coerente com os princípios do reino de Deus. E essa nova conversão nos possibilita, então, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é de salvação e que é de vida eterna para o mundo todo. Nós trouxemos alguns textos, nos lembramos do texto em Atos 3:19 para fundamentar esse pensamento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Falamos então a respeito da hamartia, pecado,
ou seja, estar no caminho errado, estar buscando o alvo errado, seguindo na direção errada, indo na direção contrária à vontade de Deus. E somente quando acontece a metanoia, a mudança da mente, a renovação da nossa mente, nós compreendemos isso de uma forma definitiva e então mudamos a nossa rota, fazemos a conversão e seguimos nesse processo que é diário e contínuo de arrependimento e de conversão. Isso até que Cristo volte. Então eu fiz aí um resumo da mensagem da semana passada para que aqueles que não estavam conosco possam se situar e aqueles que já esqueceram também possam relembrar. O texto que o Senhor vai falar conosco nessa noite, que vai nos levar a refletir, está em Lucas 15. Peço que você abra a sua Bíblia. Lucas 15, a partir do versículo 11. É a conhecida, a chamada aí parábola do filho pródigo. Jesus gostava de usar esse recurso, de contar histórias, né? Uma parábola nada mais é do que uma história. E Jesus usava esse recurso para tratar de assuntos difíceis, de assuntos complexos. E ele trazia, então, ensinamentos práticos e de fácil compreensão para todos. Então, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura do texto. Diz assim, em Lucas 15, a partir do versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens ou da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores ou dos teus escravos. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra revelada. Eis aqui o teu povo, Senhor. Nós te pedimos humildemente que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos compreender nessa noite. Que toda honra e louvor sejam dados somente a ti. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Então o texto nos diz que havia um homem que tinha 2 filhos. E diz também que um dia o filho mais novo pediu a parte que lhe cabia na sua herança e foi embora. É preciso esclarecer que naquela época e naquele contexto, pedir parte da herança a um pai que ainda estava vivo era desejar ou era equivalente a desejar que o pai morresse. Era uma grande vergonha. Então aquele filho estava dizendo, ainda que de uma forma indireta, que ele desejaria ou que ele desejava a morte do pai. Que a presença do pai, que a vida do pai não significava nada para ele, não fazia diferença para ele, que o que lhe interessava era aquilo que o pai podia lhe dar. Os bens materiais que o pai poderia lhe dar. E é interessante que o pai não discutiu. O texto não diz que o pai argumentou ou perguntou quais eram os motivos. O pai não tenta dissuadi-lo. O pai faz a vontade do filho, entrega a sua parte na herança. E diz o texto também que poucos dias depois o filho foi embora para uma terra distante. Então esse filho deliberadamente, ele se afasta do pai. E se ele se afasta do pai, a palavra nos diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais conhecimento nós temos de Deus, mais parecido, ou mais parecida, nós vamos ficando com Ele. Então o filho se afasta do pai. Então, consequentemente, aos poucos, essa semelhança que ele tinha com o pai vai se perdendo. Vai se descaracterizando. Ele vai perdendo a sua identidade, vivendo de acordo com seus desejos insanos e com seus interesses egoístas. É o que já há algum tempo a humanidade chama do carpe diem. Eu quero viver tudo o que eu posso viver, eu quero aproveitar a vida no máximo de prazer que ela possa me ofertar, e não importa as consequências disso, não importa o que eu tenha que fazer para que eu tenha essa satisfação plena. E depois, então, continua o texto dizendo que depois que ele consumiu tudo, que ele acabou com toda a herança, ele foi, então, cuidar de porcos. E ele passou fome. Ele desejava a comida que era dada aos porcos, mas nem isso ele tinha. Diz que ele vivia solitário, as pessoas não olhavam para ele, as pessoas não se preocupavam com ele. E é interessante também que, de acordo com os costumes, para um judeu, cuidar de um porco é uma das maiores humilhações que ele pode passar, que ele pode experimentar. Então, naquele momento de necessidade, naquele momento de solidão, naquele momento de fragilidade, de vulnerabilidade, onde ele percebe que os bens que ele tanto quis, que ele requereu, eram perecíveis porque se acabaram. E que esses bens também não eram garantia de sucesso. E quantas vezes essa percepção enganosa também é minha e também é sua. Nós nos fiamos naquilo que somos, nas nossas capacidades, na nossa conta bancária, nos bens que possuímos, achando que isso nos torna melhores ou maiores do que os outros.
Então, nesse momento que o filho se percebe sozinho e que ele percebe que toda aquela riqueza era perecível, isso se acabou. Ele então, diz o texto aí no versículo 17, ele se lembra do pai. O termo usado aí é, ele caiu em si. E esse caiu em si, nós podemos entender como metanoia. A mente dele foi transformada, a forma de ver o mundo, a cosmovisão dele foi transformada, os seus pensamentos, a sua percepção da realidade foi transformada. E aí então ele toma uma atitude, que é a atitude de conversão, que é a atitude de voltar. Ele diz no versículo 18, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai, e eu vou lhe pedir perdão. Nesse momento, então, houve a metanoia, a renovação da mente, a real e profunda compreensão de quem ele era e de quem é Deus. Isso acontece muito também nos dias de hoje. Nós estamos ocupando lugares que não são nossos. E há uma balbúrdia, uma bagunça generalizada. Porque normalmente todos querem ocupar os melhores lugares. Lembre-se da palavra de Paulo, quando ele diz que somos corpo. E nem sempre nós queremos ser os membros menos privilegiados do corpo, dentro da nossa visão contemporânea, do que é ter privilégio, do que é ter sucesso. Então, essa nova percepção da realidade é que resulta numa transformação, numa mudança de rota e numa mudança de atitude que vem de dentro para fora. Porque há a compreensão de que eu estava em hamartia, seguindo por um caminho errado, indo numa direção equivocada, errando o alvo, como já nos foi lembrado aqui também nessa noite. E nessa história, então, quais são as características ou os aspectos que podem evidenciar esse novo nascimento? Essa é uma das nossas propostas, de usar os textos bíblicos, os personagens bíblicos, para compreendermos então quais são esses aspectos, quais são essas características que evidenciam o verdadeiro arrependimento e conversão. Quando nós nos convertemos, ou nós nos arrependemos e então nos convertemos, há uma compreensão, ou a compreensão do pecado muda. Hamartia, então, o pecado, ir na direção errada, errar o alvo. Então nós compreendemos que aquele caminho que seguíamos era um caminho de morte, porque esse caminho nos afasta da fonte da vida, e a fonte da vida é Jesus Cristo. Nós reconhecemos que desperdiçamos e que rejeitamos o amor de Deus, como aconteceu com o filho mais moço. Ele reconheceu que ele deixou deliberadamente a presença do pai, que ele não queria mais o amor do pai, e que ele até desejou a morte do pai. Se afastou da presença de Deus e escolheu seguir sem ele. Mas quando acontece a metanoia, ele decide voltar para casa. Então, o arrependimento é uma grande característica daquele que experimenta a metanoia. E volta para casa, atitudes que mostram isso. Eu vou voltar para casa, eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar com o Pai. Eu vou voltar para a presença de Deus, eu vou reconhecer os meus pecados, eu vou confessá-los. E eu vou receber então de Deus o seu perdão. Aquele que passa por um processo genuíno de arrependimento e conversão, aquele ou aquela que tem a sua mente renovada, ao reconhecer o seu pecado, se levanta e vai em busca do Pai, confessa e pede perdão e se submete às consequências que virão. Porque a gente está falando de vida real. E na vida real, a gente colhe aquilo que a gente semeia. Então, recebemos o perdão, mas vamos colher as consequências das nossas más escolhas. Mas a gente entende que isso não é castigo. A gente entende que isso é a consequência, mas é também uma oportunidade de reconciliação e de aprendizado.
Uma outra característica é a compreensão de quem é Deus. A nossa compreensão de quem é Deus muda. Antes, para aquele filho, e muitas vezes para nós, Deus é apenas o provedor de coisas. Aquele filho mantinha com o pai uma relação de interesse. E muitas vezes essa também é a nossa relação com Deus. O que é que Deus pode me dar? Muitas vezes os papéis estão invertidos. Deus existe para me servir e para atender os meus desejos. Eu não preciso honrá-lo, nem muito menos permanecer na sua presença. É interessante, amados, que muitas vezes, aí abrindo um parênteses aqui, enquanto o Felipe ministrava, ele falou sobre família. Muitas vezes essas são as nossas relações familiares. Nós nos relacionamos entre famílias, seja família sanguínea, ou seja família da fé. Nós nos relacionamos de acordo com os privilégios que nós podemos ter. Manipulamos, buscamos os nossos interesses, não nos preocupamos com a necessidade do outro. Desde que nós estejamos bem, desde que as nossas vontades sejam satisfeitas, está tudo certo, está tudo bem. Muitas vezes as nossas relações familiares são cercadas de egoísmo e de manipulação. Eu falo isso como filha e eu falo isso como mãe. Os nossos filhos muitas vezes nos manipulam para conseguir aquilo que eles desejam. Muitas vezes a gente finge que não está percebendo. E nós não estamos ajudando os nossos filhos em nada fazendo isso. Pelo contrário, estamos impedindo que eles cresçam, estamos impedindo que eles olhem para o lado e percebam o outro. E percebam que a vida é muito mais do que a satisfação dos seus desejos e da sua vontade. E mais ainda, que haverá consequências. Voltando para o texto, então. Agora, então, um verdadeiro convertido, a verdadeira convertida, compreende que ele é o objeto do amor de Deus, que Deus o criou para ser amado. E que há em Deus uma condição ou uma predisposição de amar, que não se altera. Ou seja, nada que eu faça, nada que você faça, pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Deus te ama e ponto. Né? Ainda que você não queira esse amor, ainda que você rejeite esse amor, porque não se trata de mim, não se trata de você, se trata unicamente do caráter irrevogável de Deus. Deus é amor. Então Ele te criou para te amar. Seja você o filho que se afastou, seja você o filho que permaneceu. Deus te ama. Mas muitas vezes nós não compreendemos a grandeza e a profundidade do sentido da graça. Muitas vezes nós nos relacionamos com o Pai no sistema de meritocracia. Nós achamos que nós merecemos. E nós não merecemos. É tudo graça. E Deus tem sempre, como nos mostra o texto, Deus tem sempre uma mesa pronta para nos receber. Deus tem sempre um novilho cevado para celebrar a nossa presença com Ele. Deus tem sempre a vida eterna, a salvação ofertada para nós. Deus nos espera com o coração e com os braços abertos. Nada, como diz a palavra, nada pode nos separar do amor de Deus. E tudo se trata da graça. E essa graça de Deus está disponível para quem quiser e para quem buscar experimentá-la. Isso daria um outro sermão.
Mas a nossa herança metodista, ela está enraizada na profunda compreensão da graça de Deus, conforme o versículo João 3,16, que nós bem conhecemos. John Wesley, ele descreveu a graça de Deus se manifestando em 3 dimensões: a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. Mas isso fica para um outro sermão. E então o verdadeiro convertido, a verdadeira convertida, entende que a vida que Deus tem como proposta para cada um de nós não é uma vida de escravidão. Olha só no versículo 19, o filho mais moço diz que quando estiver na presença do pai, dirá a ele: pai, me trata como um dos seus trabalhadores, ou seja, entenda, e trabalhadores naquela época como escravos. Então ele está dizendo: pai, me trate como um dos seus escravos. E lá no versículo 29, o filho mais velho diz a mesma coisa, ele diz: olha, há tantos anos que eu te sirvo, há tantos anos que eu trabalho para você, há tantos anos que eu sou um escravo teu. Então não há essa compreensão. Enquanto não vem a metanoia, não há essa compreensão de que nós somos filhos de Deus e filhos muito amados. E nós mantemos com Deus, então, essa relação de meritocracia. Se eu sou seu escravo, se eu faço as coisas para você, e se eu faço mais, e se eu faço melhor, eu mereço mais do que aquele que nada faz. Se eu estou na igreja, se eu participo dos cultos, eu mereço mais do que aquele que não vem à igreja, que não participa dos cultos. Então, nós começamos a desenvolver com Deus uma relação de débito e de crédito. E não é assim que Deus se relaciona conosco. Essa não é a proposta do Evangelho. O Evangelho vem para nos libertar. Quem nos escraviza é o pecado. O pecado nos escraviza. E hoje em dia, na nossa sociedade e nos meios familiares, há muitas relações doentias, relações utilitárias e relações de codependência. Enquanto você me é útil, eu estou com você. E, na contrapartida, eu preciso me sentir útil para me sentir amado. Então, eu alimento e retroalimento essa relação doentia, utilitária e de codependência. Isso vai nos manipulando, vai nos escravizando. E a proposta de Deus é nos libertar de todas as amarras e nos devolver a nossa identidade perdida quando nos afastamos dele por causa do pecado. E nos devolver essa identidade de filhos e filhas de Deus de uma forma definitiva. Na vida do verdadeiro convertido e da verdadeira convertida há também a compreensão do mundo muda. Mundo enquanto esse sistema de valores que regem a nossa sociedade. A lógica desse mundo não faz mais sentido. E eu passo então a questionar as ideologias presentes. E eu compreendo que eu tenho sim direitos, mas que eu tenho também deveres. E mais, eu compreendo que os outros também têm direitos. E eu compreendo que há direitos que são legítimos e que há direitos que são ilegítimos. Há direitos que são apenas manifestação de personalidades egoístas. Pastor, então você está dizendo que nós devemos nos alienar e não lutar pelos nossos direitos? Que nós temos que adotar uma postura de determinismo? Não, a vida é assim, a minha vida é assim, e eu vou permanecer assim. Nós temos então que nos conformar com a realidade presente? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que exigir ou reivindicar direitos pressupõe responsabilidade e amadurecimento. Aquele filho se aproximou do pai e exigiu aquilo que era seu direito, mas no momento errado e da forma errada, porque se era uma herança, o seu direito legítimo seria somente após a morte do pai.
Então, ele antecipou as coisas, ele atropelou o processo. Então, quando nós falamos de direito, nós temos que entender que há também deveres. E para reivindicar os nossos direitos, nós precisamos assumir responsabilidades e nós precisamos amadurecer para poder cuidar bem daquilo que é o nosso direito. Não havia amadurecimento naquele jovem, tanto que pouco tempo depois ele perdeu tudo. Que o pai levou quanto tempo para conseguir? Precisa amadurecimento e responsabilidade para saber valorizar e cuidar daquilo que é o seu direito. Para compreender que você não é o centro do universo. Para compreender que existem pessoas que vieram antes de você e que construíram um legado. E que se você tem direito a alguma herança, é porque alguém trabalhou para isso. Então precisa respeitar aqueles que vieram antes de nós. Que você tem que cuidar dessa herança para que ela permaneça, para que ela não seja dissipada. Mas essa sociedade em que a gente vive, ela nos ensina que melhor é ter do que ser. Muitos dos valores são invertidos e as virtudes são desconsideradas. Isso nos faz esquecer que o amor de Deus é para todos nós, para toda a humanidade. Isso nos faz esquecer que a nossa relação, ou que a relação de Deus conosco, não se dá na base de mérito ou demérito, que não há melhores e nem maiores entre nós. Assim, homens e mulheres que carecem da graça e da misericórdia do Pai. E quando eu compreendo isso, então a minha forma de pensar muda. E então eu me humanizo. Aí então eu me humanizo. Eu percebo o outro e eu não busco só o meu direito, eu não luto só pelo meu direito, mas eu luto também pelo direito do outro. Eu estabeleço relacionamentos de respeito e de empatia. E eu me alegro cada vez que alguém retorna para os braços do Pai. E como família, eu me alegro em participar da mesa, em aceitar o convite do Pai, que é para o filho que ficou, mas que é também para o filho que foi embora. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Nesse dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais, eu quero te convidar a pensar em como está o seu relacionamento com o Pai. Com o Pai nosso que está no céu. E se você tem o seu pai vivo ainda, como está o seu relacionamento com o seu pai aqui na terra? Quais têm sido os seus desejos? Desejos egoístas? Você tem sido uma pessoa egocêntrica? O seu relacionamento tem sido um relacionamento saudável ou tem sido um relacionamento que tem como base aquilo que você pode ganhar, aquilo que pode lhe trazer algum prazer ou algum contentamento? O seu relacionamento tem sido apenas utilitário? E você, pai, como é que você tem se relacionado com os seus filhos? Numa codependência? Achando que você só vai ser amado se você fizer tudo o que eles querem, tudo o que eles desejam? Ou você tem assumido a responsabilidade de dizer não quando for necessário, de corrigir quando for necessário, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Então, correção é sim manifestação de amor. Então, pense nesse seu relacionamento com Deus que é Pai. Quem você tem sido nesse relacionamento? O filho mais novo ou o filho mais velho? Permita-se nessa noite ser inundado pela graça redentora de Deus. Aceite o convite para participar da mesa. O filho mais velho, apesar de ter permanecido, ele não aceitou o convite do pai para participar da mesa, porque ele achou que ele estava sendo injustiçado.
que ele merecia mais do que ele estava alcançando, do que ele estava tendo. Aceite o abraço e o beijo do Pai nessa noite, aceite o amor do Pai. Se reconcilie com Ele e experimente a novidade de vida que Ele tem para você. Enquanto você ouve essa música, se coloque na presença de Deus que está aqui. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares ou apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares ou apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, olha para nós, Senhor, nessa noite. Não sei quantos de nós, Senhor, se entende como o filho mais novo e quantos se entendem como o filho mais velho. Mas uma coisa é certa, Deus, todos nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que mentes possam ser renovadas nessa noite, Senhor. Que vidas possam ser entregues a Ti, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus, o Teu amor possa alcançar, Senhor, e possa ser aceito, Deus, por todos aqueles que ouvem a Tua mensagem, que é de paz, que é de alegria, que é de reconciliação. Pai, em nome de Cristo Jesus, alcança todos os Seus filhos, os de perto e os de longe, Senhor. E que Teu Espírito Santo possa promover em nós essa metanoia que muda a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de agir, Senhor. E que a nossa conversão não seja apenas de aparência, mas de fato e de verdade. E que nós possamos ser instrumentos Teus, Senhor, neste mundo, que carece do Teu amor, Senhor. Que experimenta de tantos sofismas, Deus. E que busca, Deus, uma realidade, uma felicidade enganosa. Em nome de Cristo Jesus, que nós possamos nos aproximar cada dia mais da fonte da vida, que é Jesus Cristo.
Olha para nós, Paizinho, nesta noite. E que nós possamos buscar a restituição da semelhança perdida por conta do pecado. Continua conosco, Deus. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.